você pensar e presumir que você sabe tudo a respeito de qualquer coisa já é uma ignorância por si só. Com certeza. Porque existe muita coisa que a gente não sabe. A maioria das coisas a gente Muita não sabe. coisa. Tem mais coisa que a gente não sabe ou que a gente sabe? Não sei. Por quê? Porque tem coisa que a gente sabe que não sabe. Mas Eu sei que eu não... Pedro, qual é a natureza biológica da consciência humana do ponto de vista computacional? Ou seja, como é que eu pego um computador e eu programo esse computador para ele ter uma consciência humana? A gente não sabe. Estão tentando aí. Tem um projeto na Europa muito grande, tem um projeto nos Estados Unidos muito grande. Que da hora. Mas assim, tem os neurocientistas que dizem que isso é possível e tem os que dizem que não vai rolar. E é muito louco porque os caras brigam e tal, mas enfim, divide os caras. Não sei. Eu sei que eu não sei isso. Agora, tem uma porrada de coisa que eu nem sei que eu não sei. Porque a gente não faz nem ideia disso. Sim. Para pra pensar em coisas hoje que nos parecem óbvias, assim. E a gente nem sabia que a gente não sabia disso 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Sim. Né? Sei lá, velho. Para pra pensar em. Não, para pra pensar na natureza quântica das coisas. Natureza quântica das coisas que físicos explicam muito melhor do que eu, até porque tem o Richard Feynman, o grande Nobel, ele tem uma frase que eu acho ótima, né? Cara, esse cara era um professor, assim, que é um dos caras que me inspirou como professor. E ele dizia, se o cara diz que entende de física quântica, ele não entende de física quântica. Porque quem entende fala que não entende, né? Porque é muito complexo, cara, muito complexo. Vocês estiveram com o Pedro Loz aqui, então eu queria mandar um abraço para ele, porque ele não sabe, eu não conheço ele, mas eu admiro muito o canal dele. Cara, que cara bom comunicador, ele é bom, né? ele é excelente. Pô, aprendo muito. Eu, professor, tenho a minha área de especialidade. Mas então tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Então, a vastidão da ignorância, ela é muito grande. É muito grande. E você precisa admitir isso. No entanto, e aí o David Eagleman fala isso lá na palestra dele, tem coisa que a gente sabe. Sim. A Terra não é plana. Tipo, o exemplo que ele dá é esse, entendeu? E tipo, não é. E assim, se você entende como um satélite funciona e você entendeu física de ensino médio, você sabe que a Terra não é plana. Você sabe que teve um cara lá na Alexandria, eu não vou lembrar especificamente onde é, mas ele calculou a circunferência da Terra baseado em sombra. Cara, 2000 anos atrás. Só que aí a gente vem para um problema da internet, talvez. O Umberto Eco, grande intelectual italiano, ele disse o seguinte, então não são minhas palavras, ninguém se ofenda comigo, porque foi palavra do Umberto Eco. A internet, ela não criou nada. Ela só deu voz a uma legião de idiotas. Ele fala com essas palavras. Porque o que ele quer dizer? Que não é que nasceu um monte de gente, nas palavras dele, idiotas. Eu acho muito ofensivo esse jeito de falar. Mas o que ele quer dizer é que a internet deu voz nesse sentido. Então eu acho que já que a internet ela faz um papel que é muito bom de certas coisas, mas muito problemático de outras, porque as pessoas acham que porque eu comento, eu sei. E eu vejo, às vezes, existe uma escada de consciência quando você é produtor de conteúdo na internet, né? No começo, eu, professor, li os comentários todos, não sei o que e tal. Eu vou te falar que eu tenho uma das comunidades mais respeitosas da internet. É muito raro aparecer Isso é bom. uma outra coisa assim só os caras que estão ofensiva. preocupados em neurociência, né? Não Eu acho que já meio que filtra alguma coisa aí. Mas, cara, você vê certos comentários, às vezes eu vejo vídeo de ciência, eu entro lá num canal bacana que eu gosto, eu vou ver os comentários e eu falo, cara, esse cara precisa voltar 10 casas assim no jogo, e porque ele tá muito errado e ele não sabe que ele tá errado. Ele não sabe o quanto que ele não sabe, entendeu? E a nossa educação e escolarização, ela não nos prepara para fazer boas perguntas. Ela nos prepara, talvez, para ficar decorando resposta. E talvez esse seja o problema. Talvez você precise de uma educação mais filosófica, no sentido grego da palavra, onde as pessoas estejam mais influenciadas ao quê? Cara, deixa eu questionar, deixa eu usar minha racionalidade. Porque para pensar nisso, o Igor, o Monark. Isso aqui, vamos parar para pensar no microfone? Eu tô falando aqui, o cara tá ouvindo lá, o cara tá no Acre, com o celular na mão, e ele tá me ouvindo. Como isso acontece? O cara chega na casa dele, liga o interruptor e acende a luz. E ele não faz ideia de como isso acontece. É mágica, no fim das contas. No fim das contas. Eu estava dando uma palestra uma vez, uma aula, na verdade. Estava dando uma aula
na Casa do Saber. E aí eu tava falando sobre a evolução humana, 70 mil anos atrás, da onde a gente saiu, caçadores e coletores, até os dias de hoje, do ponto de vista do cérebro e tudo mais. E aí um cara levantou a mão e falou, professor, mas a humanidade, hoje ela construiu a física quântica e não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei, cara, o que você quer dizer com humanidade? E construiu a física quântica. Porque assim, você está usando humanidade como potencial humano. Aí eu concordo. Agora, se você usar a humanidade como humanidade, tipo seres humanos, o cara acende o interruptor na casa dele, ele não sabe por que acendeu. O cara pega o celular dele e tá vendo um vídeo agora no YouTube, e ele não faz ideia de como aquilo aconteceu. Ou seja, é uma coisa meio mágica mesmo. Sim. Então, aí eu volto ao ponto que eu estava falando antes, que é, hoje o mundo, ele pega e coloca uma cortina em processos, nas complexidades, porque aí fica tudo mais fácil de você consumir, e aí temos empresas que se beneficiam com isso, e tudo bem, eu não estou criticando, acho ótimo, e como disse, o mundo hoje, o melhor mundo aí que nós temos, mesmo depois desses 2 anos difíceis aí, e continuamos num ano que certamente vai ser difícil esse ano que está entrando. Mas o que eu quero dizer é, o cara olha, e aí ele vê um produtor de conteúdo lá, e fala, pô, a vida desse cara é fácil. O cara só grava uns vídeos. A gente tava falando disso aqui antes. O cara só grava Pô, tu não uns trabalha vídeos. não? Tu só grava uns vídeos? Sentar e conversar. Professor ouvi isso antes da internet, né? Você trabalha ou você só dá aula? Sabe o que eu ia fazer antes de vir pra internet? O quê? Eu era professor de inglês. Aí, ó. Então eu escuto essa porra a minha vida inteira. Então eles falavam mesmo de professor? É isso, Sacanagem. é isso. Mas você trabalha ou você só dá Pô, aula? pra professor é sacanagem, né? Porque é um trabalho da aula, porra. Tipo, é claro. Olha aí, não é claramente só um trabalho não, cara. É um trabalho que não é pra qualquer um, não. Eu cheguei Sim. já a dar 35 aulas por semana. Tem gente que... Aí eu falo, quando eu falo sobre motivação, quando eu falo sobre... Cara, vai assumir tua vida, vamos nos limites do que você tem aí de possibilidade. Tem gente que fala, pra você é fácil, tá aí, né? Tá aí no ar-condicionado, né? A minha vida é repetitiva, é rotina, não sei o que mais. Aí eu falo, cara, eu já dei 35 vezes por semana a mesma aula. A mesma. É a mesma piada, é o mesmo tema, é a mesma, sabe? Tudo igual. E se tem uma coisa que é rotineira, que é repetitiva, é o trabalho de um professor. E o bom professor, e isso o Clóvis me ensinou muito, é o professor que ele encontra encanto em melhorar em 1% a aula dele a cada aula e brincar com os alunos, e interagir, em estar aqui, ó. E, pô, eu não tô aqui com vocês sendo o professor que eu sou quando eu tô dando aula numa pós-graduação, porque, pô, senão ficaria chato. E a gente também não ia entender porra nenhuma. Não, e tudo bem, assim, tem graus de comunicação que eu acho que são necessários, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o mundo de hoje ele esconde as complexidades da coisa, tal como esconde um professor, quando o aluno está lá só ouvindo o professor falar, ele não faz ideia que o cara ficou horas preparando aquela aula, horas e anos estudando. E é por isso que viram para você e falam isso. É por isso que viram para você, você é só professor, você só dá aula num trabalho, porque ninguém viu o que você passou lá, né? Parece que você gratuitamente, sabe, baixou em você o conhecimento. E aí pronto, eu sei agora. E na internet acontece muito isso, e talvez por isso, quando eu comecei o canal, as pessoas virassem para mim e falassem, vai, internet é coisa de não sei o quê, não vai para lá e tudo mais. As pessoas não fazem ideia, cara, do estresse que é você gravar um vídeo. E aí, no meu caso, porque assim, não tem vídeo banal lá no canal, são vídeos de conhecimento, eu estudo muito antes de postar um vídeo. Tem que ter as referências em dia lá. Tem que ter referência na descrição do vídeo, que é para as pessoas lerem se elas quiserem. Cara, é conhecimento, e é conhecimento complexo. Aí você passa horas estudando, horas, e horas, senta na frente de uma câmera, e é muito louco isso, não sei vocês, mas se eu vejo os meus primeiros vídeos, eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo, assim, porque... Com certeza. Durão na câmera, né? Tipo, parece um robô, assim, não sabia... Tô acostumado a falar com um ser humano, com um aluno na sala de aula. Meu primeiro vídeo tá na internet aí. Eu também deixo. O primeiro do canal eu deixo. Por mais que eu tenha um pouco pitada de vergonha dele, eu deixo. Mas assim, cara, e eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu não tô falando disso, o cara é o arauto da moralidade. Eu lembro, 2009, dando aula, de falar, youtuber, não sei o quê e tudo mais. É que eu descobri que o buraco é mais embaixo. Que quando você produz conteúdo, e hoje, é uma empresa. Tem quantas câmeras aqui? 1, 2, 3, aqui 4, nesse estúdio tem 5 câmeras. Tem equipe, tem estruturas, estão numa casa, tudo mais. Cara, isso aqui demanda vidas humanas que trabalham para isso aqui acontecer. Para vocês estarem aqui, a vida de vocês, a energia de vocês. E aí eu fico pensando no seguinte,
O cara tá lá assistindo a tranquilidade no celular dele, se divertindo, gostando e tal. E aí o cara aponta o dedo e julga você e fala, é fácil a tua vida. Ele não faz ideia do que está por trás da cortina. Não faz ideia das dores que estão por trás. E a grande questão da vida é essa. Se eu sentar com você no bar, chamar uma cerveja e falar, cara, me conta tua história, você vai passar 95% do tempo me falando das dificuldades que você enfrentou para chegar aqui. Mesma coisa com você. Porque você sabe das suas dificuldades. Todo mundo sabe. Só que na hora de apontar para o outro e falar que a vida do outro é fácil, a gente faz isso com uma facilidade absurda. E eu não estou falando isso, Cara, o Buda falava isso. Você leu o Dhammapada Budista, que é um livro que, segundo os registros históricos, foi escrito pelos discípulos de Buda mesmo, diretos, assim. Então são as palavras de Buda. Tá lá, a hipocrisia do ser humano. A história do Abel e Caim também, né? E na Bíblia você tem o Abel e Caim, você tem também, para mim, uma passagem na espiritualidade cristã, vamos chamar assim, que eu acho ela perfeita, que é você não enxerga um galho dentro do seu olho, mas você aponta um cisco no olho do teu irmão. Então larga de ser hipócrita e olha o galho dentro do seu olho antes de apontar o cisco no olho do teu irmão. E aí, essa questão dos julgamentos e da internet, de todos esses problemas que a gente viu, eu vou falando e eu mudo de tema, desculpa. Não, mas eu fui coisa assim de professor. mesmo, é esse... Tá no nome até do podcast. Mas eu sinto que se todo mundo fizesse uma pergunta, Igor, que é assim, quem sou eu para apontar o dedo para a vida desse ser humano e presumir que eu tenho dentro de mim a competência, a experiência, a vivência para julgar a vida desse cara e diminuir a vida dele como se a minha fosse de alguma maneira superior? Se as pessoas fizessem essa pergunta, cara, a gente teria um outro universo, um outro mundo. E quando as pessoas fazem essa pergunta, mesmo, você ganha uma maturidade emocional absurda. Porque a nossa tendência natural tem um campo da psicologia que chama psicologia moral, e tem a neurociência moral também, e a gente vai entender o quê? O cérebro, ele naturalmente julga. É natural do cérebro. É o modo automático. É a função dele, né? Julgar as coisas que vêm. Exato. Por quê? Porque, vamos pensar assim, você viu uma moita se mexendo lá na savana africana. Cara, você tem que julgar. É alguém lá... É um leão. É um leão, pode ser alguém... Jogando um barro. Pode ser alguém em coito. Pode falar ser assim, também. Né? Então, assim, você está julgando, você está fazendo pré-julgamentos baseado em poucas informações que você tem. Então, o cérebro ele tem essa característica de rapidamente executar julgamentos que são biologicamente vantajosos para a gente tentar sobreviver. Só que eu acho que, tal como você não pode comer igual um glutão ao ponto de destruir a sua saúde, e você tem que ter um pouco de parcimônia para entender que certos desejos são perigosos, e a gente tem isso, porque o cérebro humano permite, porque o seu cachorro não faz isso. Dá uma picanha pro seu cachorro, ele não vai falar, não, hoje acho que eu vou comer uma linhaça com Activia. Imagina. Porque eu tô com o intestino preso. Preciso cagar melhor. Não, o seu cachorro vai comer a picanha até empanturrar, e se der mais uma, ele vai comer até quase morrer, porque o cérebro dele não tem essa capacidade. O nosso tem. Só que é lutar contra uma natureza que a gente tem, que é uma natureza que julga. E, se o Buda disse 2.600 anos atrás, se tá na Bíblia cristã, se tá... Cara, tá em todos os livros sagrados de todas as matrizes espirituais, tá em todos os grandes pensadores da filosofia, tá na filosofia socrático-platônica, tá em Aristóteles, tá nos estoicos, né, que vão da Grécia para Roma, tá na filosofia durante a Idade Média, né, na filosofia cristã da Idade Média, depois da Idade Média, na filosofia moderna, tá em Descartes, tá nos iluministas, tá em Spinoza, o grande Spinoza, que ele dizia assim, meu esforço na vida tem sido para cada vez mais tentar odiar menos, me apaixonar menos e entender mais. E é um pouco isso, cara. Eu acho que eu não posso virar... E eu fiz muito isso. E é o que eu te falei no começo. Muito da minha maturidade hoje, ela é fruto de eu ter visto em mim aquilo que eu quis combater e hoje eu tento levar para as pessoas. É muito isso. Porque as pessoas acham, mais um cagador de regra. E não é isso, cara. É porque eu fiz isso. Julgar youtuber foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz quando eu era professor. Agora, hoje que eu produzo conteúdo para o YouTube, eu vejo que o buraco é infinitamente mais embaixo. Dá um trabalho assustador. Mas eu tenho julgamentos com youtubers também, para ser sincero. Cara, mas vai ter gente ruim em todo lugar, meu amigo. Vai ter gente incompetente em todo lugar.
E não importa se você está falando de médicos, se você está falando de youtubers, se você está falando... Cara, eu acho que a incompetência e a canalice são algumas das coisas mais democráticas que existem, cara. Tem em todo lugar. Burrice sabe? também. Opa! Por isso que mais tem. O Descartes falava isso. O Descartes falava isso de um jeito muito filosófico no começo de um livro chamado O Método, Discurso do Método, mas eu vou traduzir o que ele diz. Ele diz o seguinte: eu estou usando as minhas palavras, tá? Não foi o Descartes que falou, mas é a minha tradução do que ele falou. Cara, a idiotice é a coisa mais democrática que existe, porque todo mundo acha que não é idiota.